Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite, este é o nosso programa, chegando na sua tela com muita alegria, informação, prestação de serviço nesta tarde gostosa. Hoje aqui no nosso programa a gente vai falar sobre medida protetiva, que é aquela proibição ao agressor de se aproximar da vítima. Além disso, a gente também tem um bate-papo muito importante sobre as questões emocionais, como que elas afetam aí, chegam à ansiedade. Tudo isso a partir de agora aqui no nosso programa que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma ótima tarde para você e muito obrigada desde já pela sua companhia. Você também pode acompanhar o nosso programa pelo site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E é claro que você pode participar do nosso programa e eu já te convido a fazer as suas perguntas pelo nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886, 3337-5886, é o número do nosso WhatsApp para você enviar as suas perguntas referentes aos nossos assuntos do dia e também as suas sugestões de pauta. Participe desse programa que é todo nosso. Bem, eu começo esse programa fazendo uma pergunta para você. Você é muito ansioso? É muito ansiosa? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 18 milhões de brasileiros sofrem com ansiedade. É um número muito alto e a gente quer entender por que chegamos a esse patamar. O que acontece com as nossas emoções a ponto de chegar a uma ansiedade? Quem está aqui para falar sobre esse assunto é a escritora e palestrante Shirley Venâncio. Muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Clara. É uma alegria estar aqui para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Com certeza, Shirley. A gente tem esses números aí assustadores, né? A gente sabe que é um problema que afeta o mundo inteiro. Sim. Afeta pessoas do mundo inteiro. Mas o Brasil é visto como o país mais ansioso do mundo. Por quê? São diversos os fatores, né? Mas um dos fatores que eu até trago nas minhas palestras, que é o mais relevante, é que existe uma cultura muito forte aqui no nosso país, enraizada, em que a gente tem vergonha de falar sobre os nossos sentimentos, de falar sobre as nossas emoções. E partindo do princípio que a ansiedade é uma patologia, é uma doença de fundo emocional, só o fato da gente não expressar nossos sentimentos, da gente não expressar nossas emoções, da gente botar para debaixo do tapete, isso vai gerando a ansiedade. É um dos gatilhos que leva à ansiedade. Então, o que fazer? A gente precisa conversar sobre esse assunto. É por isso que a gente vai falar sobre isso hoje aqui, né? Exatamente. Mas existem, assim, fatores de risco, né? Genéticos, por exemplo, se alguém na família ali tem ansiedade, existe uma predisposição genética, né? Olha, Maria Clara, existe, mas essa porcentagem ela é bem pequena. Bem pequena. Bem pequena, tá? Porque a maior parte, a maior demanda mesmo, segundo a OMS, estudos mostram que é de fundo emocional, que isso a gente desenvolve ao longo da vida. Traumas de infância, por exemplo. Muito. Com certeza, Muito, né? porque se é de fundo emocional, às vezes na nossa infância, dos 0 a 7 anos, dos 7 ao 14, a gente vive diversas situações em que a gente tem sentimentos difíceis de lidar. A gente presencia cenas, sofre algum trauma, a gente vive algo na escola, algo na família. E nessa idade dos 0 aos 7, os nossos sentimentos, eles ficam dentro do nosso DNA. E a gente vai carregando isso pela nossa vida, o que vai gerando diversas crenças limitantes, medos, angústias. E com isso a gente vai se tornando um adulto ansioso, né? Essa é uma parte. A outra parte é que também o externo, o meio, pode nos gerar ansiedade. Um exemplo, pode ser que eu já tenha vivido na minha infância alguma situação, algum trauma, e isso, ao longo do tempo, por eu não expressar, não curar, não tratar essa ferida emocional, eu acabo desencadeando ansiedade ao longo do tempo. Mas pode ser que eu tenha tido uma infância maravilhosa, minha adolescência também, mas fui trabalhar em algum lugar em que o meio me pressionava, em que eu me sentia acuado, em que eu sofria alguma pressão psicológica e eu fui criando um condicionamento ansioso.
E hoje, na modernidade, diversos fatores geram ansiedade na gente, né? Então, às vezes eu não tive problema na minha infância, não tive problema no meu trabalho, mas eu estou muito acelerada com rede social. Fico vendo rede social e desejo ter o corpo da internet, desejo ter o número de curtidas da rede social. Isso vai tendo uma autoexigência por um mundo perfeito, né, que a modernidade nos condiciona a ter. E o fato de eu não conseguir entregar isso me gera ansiedade também. Com certeza. Um dos fatores que leva muito à ansiedade é o medo. E esses dias eu ouvi de uma pessoa assim, Shirley, mas eu não tenho medo e tenho ansiedade. Só que são medos que estão no nosso subconsciente, né? Então, no inconsciente a gente não sabe desse medo mais. Medo de não dar um bom futuro para o filho, medo de não passar no vestibular, medo de não ser aprovada na prova do mestrado, medo do meu filho usar drogas quando crescer. A gente tem medos que a gente vai criando e vai gerando essa preocupação. São aqueles receios do futuro, receios, né? Medo de não ser aceita na sociedade pelo meu corpo, pela minha sexualidade. São medos inconscientes o tempo todo. Medo de não ter dinheiro para pagar uma conta. Sim. E esse medo, o fato de eu não saber lidar com essas emoções, né? Porque tudo isso que eu falei agora, se a gente criar estratégia, se a gente se planejar, se a gente conversar, se a gente tiver uma saúde emocional, né? Se a gente souber lidar com tudo isso, eu não vou ficar preocupada. E a preocupação gera ansiedade. E gerando essa ansiedade, a gente começa a sentir no corpo. Exatamente, tem os sintomas físicos, inclusive, São inúmeros, não é isso? Inúmeros. Não é só essa angústia, né? Não é só uma emoção. Justamente. São sintomas físicos Justamente. mesmo. Perde-se o sono, muda-se o apetite, né? Ou a pessoa Sim. perde o apetite, ou então ela come de forma exagerada. Perfeito. Ontem mesmo, à noite, aqui em São Paulo, que eu vim para uma semana de palestras, eu pergunto, né, o que sente alguém que tem ansiedade? Eu peço para o público me responder, porque eu pergunto, quem aqui tem ansiedade ou conhece alguém que tenha? 100% levanta a mão, eles levantam os dois 100%. braços, né? 90%. Ou tem ou conhece alguém que tenha. E isso não é só aqui no Brasil, tá? Esse ano eu palestrei em Paris, palestrei em Portugal. Onde eu vou, as pessoas sofrem com ansiedade da infância até a terceira idade. E a demanda, essas pessoas me trouxeram ontem. O que sente alguém que tem ansiedade? É importante o pessoal de casa ouvir, né? Você falou insônia, às vezes a gente tem distúrbio alimentar, aquela vontade de comer para aliviar, né? Pensamentos acelerados, a gente sente uma palpitação, parece que vai ter um infarto, assim, o coração acelera, suor nas mãos, roer unhas, perninha que não para. Ah, mas é um hábito, é algo que a gente sente uma inquietação. Suor nas mãos, calafrios, náuseas, queda de cabelo, cada corpo reage de uma maneira. Por quê? Se já está no corpo, essas reações, é um pedido de socorro e a gente não dá essa atenção. Então, por isso que quando a gente começa a perceber esses sintomas, a gente precisa buscar ajuda profissional. E por que eu falo isso? Porque eu fazia parte da estatística, né? Eu era uma das pessoas que coloca o Brasil número 1 do mundo. Eu sofria muito com ansiedade. E quando eu tinha ansiedade, eu não ouvia falar dos sintomas. Por isso que a gente precisa falar. E esses sintomas, se eu soubesse que já eram sintomas de uma doença, eu teria procurado ajuda, mas eu não sabia. Até para que as pessoas em casa possam se identificar, Shirley, eu vou pedir para você contar com detalhes, pode ser? Conta com detalhes para a gente a sua história. Conto. Com a ansiedade, quando começou, como é que você percebeu, quais eram os sintomas? Conto sim. Eu comecei a trabalhar muito jovem, no comércio, no varejo, como vendedora, gerente de loja, supervisora. E ali já é um meio que tem bastante exigência, né? Fui me tornando uma pessoa acelerada, com muita autocobrança sem perceber. O meio me levava àquilo. E as pessoas todas falavam que eu era muito acelerada, e eu achava normal. E minha mente não parava, sempre lá na frente, se. Até que um dia eu tive uma crise. E fui ao médico, sem saber o porquê que eu tive aquela crise. Eu desmaiei, passei mal, sem entender. Eu não estava doente, eu achava. Quando eu relatei para o médico, ele me falou, você tem ansiedade no nível altíssimo, você precisa procurar um psiquiatra. Imagina, a gente tem preconceito disso. Eu falei, eu, psiquiatra? Eu não tô louca? Foi o que eu pensei. A gente tem preconceito até da terapia, né? Quanto Justamente. mais de pensar em ir a um psiquiatra, tomar remédio. Justamente. Tô falando da sociedade como um todo, né? Sim, nós todos. Eu tinha, né? Quando eu cheguei no psiquiatra, ela falou que eu estava no nível muito avançado,
a ponto de ser internada por ansiedade. Internada, olha o nível. E eu não sabia que eu tinha ansiedade. Começamos um tratamento psiquiátrico, fiquei por longos anos fazendo tratamento psiquiátrico. Quando eu comecei a terapia semanal, foi que a cura começou a acontecer. Por quê? Se a ansiedade é de fundo emocional, na maior parte, só tomar remédio não vai curar. Precisamos falar sobre isso, como você disse aqui no começo. Precisamos falar sobre isso. Quando eu entrei na terapia, eu falei, vou fazer terapia, pagar para alguém me ouvir, eu achava que era. Hoje, curada muito através da terapia, eu entendi que quando a gente vai num profissional, num psicólogo, num terapeuta, é alguém que estudou, capacitado, que vai nos conduzir para que a gente possa se ouvir. E através da terapia, Clara, meu Deus, eu não sabia que por trás daquela Mulher Maravilha que eu criei, existia uma pessoa com muitas feridas, com muito trauma, de uma infância que eu convivi com uma mãe esquizofrênica, que eu passei a minha infância inteira visitando hospitais psiquiátricos, vendo a minha mãe numa camisa de força. Então, só que eu aprendi a engolir o choro desde criança para cuidar da minha mãe. Então, só aos 38 anos, eu comecei a chorar, a me libertar, a entender que eu posso falar, que eu tenho sentimentos, que eu tenho emoções. E essa criança se curou, graças a Deus, né? Também eu falo muito que a fé, não só em Deus ou nas crenças que cada um tiver, né? Nessa força maior, ela nos movimenta. Então, eu acreditei muito na espiritualidade, em Deus, para que eu me curasse, mas eu acreditei em cada passo que eu dei. Porque para eu me curar da ansiedade, foi terapia, psiquiatra, mas mudar hábitos, porque a gente tem uma mente adoecida na ansiedade. Nossa mente está totalmente treinada para ser ansioso. Então, passei a meditar, passei a fazer yoga, passei a fazer atividade física, mudei minha alimentação, eu tomava café o dia inteiro. Gente, o café é um veneno para quem tem ansiedade. Eu sei que quem está em casa gosta, eu também amo, mas a gente precisa criar estratégias para sair daquele cenário. Então, a gente reclama muito assim, eu tenho ansiedade, não aguento mais, faço o tratamento. Eu não escuto as pessoas dizerem, eu quero me curar, porque acham que não tem cura. Então, é por isso que eu venho viajando o Brasil e o mundo, levando esse livro, né, para dizer que tem cura. Exatamente. De toda essa história, de toda essa experiência, Shirley, surgiu o seu livro. Vamos falar sobre ele? Vamos sim. Da Ansiedade à Iluminação é uma autobiografia espiritual em que eu conto meu caminho de cura da ansiedade, relato todas as dores para as pessoas que estão e que vão ler, né, se identificarem que alguém viveu isso, e o processo que me levou à cura, como eu cheguei à cura. Então, é um livro que nesses 23 capítulos inspira as pessoas, eu recebo relato dos leitores, né, inspira as pessoas a acreditarem na sua cura e seguir o seu caminho. E relato experiências de como foi essa minha conexão com Deus, com a espiritualidade, com Jesus, para encontrar essa libertação e entender que nós não somos sozinhos, que a gente tem uma força maior que nos leva à cura. Eu acho que o grande problema da ansiedade, Shirley, e eu acredito que você tenha colocado isso no seu livro, ainda não tive a oportunidade de ler, mas eu acredito que esteja aí, é o nosso tempo, a nossa vida corrida. Sim. A gente já acorda correndo. Sim. A gente já acorda apressado, a gente já acorda atrasado. Maravilha você falar Não isso, é? Clara. E eu sinto muito isso. Sim. Em algum momento do seu dia, acho que da maior parte de nós, de todos nós que trabalhamos, né, que temos os nossos filhos, as nossas carreiras e mesmo dentro de casa, tem alguém ali que trabalha, às vezes você precisa fazer ali aquele alimento rapidamente, porque tem um horário, né, que você precisa cumprir, o horário da escola, o horário do trabalho, enfim. Tem um monte de coisas. São muitas Em demandas. algum momento na vida, você está atrasado. Eu, pelo menos, fico atrasada umas 2, 3 vezes por dia. É muita demanda, Porque né? são muitos compromissos, Sim. entendeu? É o Sim. horário de deixar a criança na escola, é o horário que eu tenho que chegar no trabalho, é o horário que vai começar o programa ao vivo, é o horário que meu filho tem a terapia dele, porque meu filho também faz terapia. Que lindo. Entendeu? É o horário do meu boxe à noite, entendeu? Então, assim, tudo tem um horário. Sim. Aí a gente vive aqui, você viu, né? Você é de Santa Catarina. Florianópolis, sim. Florianópolis, sua vida é mais tranquila por lá, né? Sim, Você disse. bem diferente Mas daqui. a gente que vive aqui em São Paulo é uma vida totalmente agitada. O trânsito é Nossa. caótico. Pra gente se atrasar é isso, ó. Nossa, eu percebi ontem Basta alguém furar o pneu ali no meio da rua,
acabou, já não Sim. consigo mais chegar no meu horário, nos lugares onde eu preciso ir. Então, isso me deixa muito acelerada, Sim, me sim. deixa muito nervosa. Se eu não souber me controlar, Sim. eu chego nessa ansiedade, Perfeito. não é? E com relação a esse relato que você trouxe, é importante uma coisa. Olha quantas demandas a gente tem. E de todas essas demandas correndo contra o tempo, quais delas são para mim? Né? Então, me veio agora de falar que quando eu estava no fundo do poço da ansiedade, um vazio, um caos, um sofrimento, assim, eu fiz um curso de autoconhecimento, uma imersão, e eu encontrei uma ferramenta que foi transformadora, e eu vou compartilhar rapidamente aqui, né? A gente dá muita atenção para o trabalho, né? E para o que é urgente. A gente esquece que a gente precisa, para ser feliz, cuidar do nosso lazer. Para a gente ter saúde emocional e não ter ansiedade, a gente precisa cuidar do nosso lazer, da nossa vida financeira. Porque como que eu vou viver em paz se a minha vida é uma bagunça? A gente precisa cuidar da nossa saúde física, a gente precisa cuidar da nossa relação com a nossa família, a gente precisa cuidar da relação com nossos relacionamentos amorosos, amigos. Como que está hobby, lazer? Eu tenho alguma coisa em que a minha mente relaxe, descanse? A gente não cuida disso, a gente só quer fazer o que é obrigatório fazer. Sendo que se nós somos um ser integral, a gente precisa cuidar de todas as outras áreas. E a gente foca muitas vezes em trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ter, ter, ter. E não se preocupe em ser. Ser saudável, ser humano, fazer algo que possa ajudar o próximo. Porque não tem nada melhor para alguma doença, para algum mal-estar, principalmente emocional, que você servir. Né? Ajudar alguém que está precisando, você vê que o problema dele é muito menor do que o teu. Muito maior, né? Muito maior, né? O teu é muito menor. Então, a gente precisa olhar para todas as áreas da nossa vida e começar a agir. É muito importante isso. Isso é a tal da inteligência emocional? Perfeito, não é? Perfeito. É essa organização de tempo, eu acho, né? A gente saber organizar o tempo para poder organizar Sim. a vida. Para ter aí espaços para fazer todas essas coisas. Lembrar que sim, a gente precisa trabalhar, faz parte da nossa vida, estudar. A gente possa administrar todas essas áreas, ter esse tempo com a família, o lazer, o hobby. E uma coisa que antigamente não se falava muito, né, Clara, eu digo nossos avós, até nossos pais, né, falarem saúde emocional e saúde mental. Não era um tema, né? Hoje a gente fala mais, mas ainda hoje muitas pessoas não sabem o que quer dizer isso quando a gente está aqui falando. O que é saúde emocional? É você aprender a se expressar. Nós temos... estou me sentindo com raiva hoje, eu estou com raiva, eu estou irritada. E normalmente a gente é inconsciente a isso. A gente está com raiva, está irritado e segue o dia dessa forma, não se percebe, acaba sendo agressivo com alguém, acaba falando coisas que não deve. Essa consciência, você se perceber, nossa, mas por que eu estou assim? Né? É se olhar e pensar, isso acontece comigo todo dia. E eu falo, nossa, por que eu estou assim? O que me gerou? Algo gerou isso, né? E olhar para isso, eu fiquei irritada porque eu saí correndo de casa e me faz mal. Ok, então eu vou tentar sair com mais calma de casa. Então, essa consciência emocional é a gente perceber os nossos sentimentos, entender de onde eles vêm para que não aconteça de novo. E na correria do dia a dia, a gente deixa tudo acontecer e vai ficando mal o dia inteiro. E não resolve o que pode ser resolvido. Então, quando a gente fala questões emocionais para evitar a ansiedade, é a gente se perceber e tentar solucionar. Muita gente não tem esse nível, às vezes o grau de ansiedade é tão alto, como eu já vivi, que a gente não consegue sozinho. E aí entra a importância de procurar ajuda. Nesse momento, nessa questão emocional, é ajuda terapêutica. Alguém que trabalhe com terapia, com psicologia. Realmente buscar essa ajuda de um especialista, né? É essencial. Até se for o caso, como aconteceu com você, de um psiquiatra, né? Sim. Porque a gente tem um pouco de receio de procurar psiquiatra, porque, vamos ter que tomar remédio, vou ficar dependente. O meu caminho de cura só foi possível porque eu tomei medicação. Em determinado momento, eu estava desequilibrada quimicamente, meu organismo precisava. Então, a gente precisa se encorajar, porque a gente já está acabando o ano que vem, 2025, que a gente possa ser pessoas mais saudáveis, tranquilas. E começa agora essa mudança de hábito, né? Exatamente. A gente sempre refaz a lista de desejos, né? E as nossas prioridades no final do ano, antes de começar o próximo, né? Justamente. Então, essa é a hora.
Sim. Né? Essa é a hora, refazer, repensar os tempos, Sim. repensar os seus horários, tentar encaixar aquilo que é prazeroso dentro desse dia, né? E que realmente a gente precisa, como, por exemplo, o exercício físico que você falou, que passou a fazer atividade física, encaixou ali isso na sua vida e quanto faz bem para a saúde física e mental. Sim. E para ajudar as pessoas que não têm condição de pagar o valor integral da terapia, Clara, a gente criou esse ano um projeto social que se chama Terapia Filhos do Amor. Terapia é mais caro de fazer, hoje em dia nem todo mundo tem condição. Às vezes uma sessão é 150, 180, até 400 e poucos reais, né? Nesse projeto social é só entrar em contato comigo que as pessoas conseguem fazer terapia com profissionais do Brasil inteiro, qualquer pessoa de qualquer estado, online, com valor social. Então, muito feliz que todos os dias tem pessoas, hoje a gente tem médicos nesse grupo da terapia social, psiquiatra, vários psicólogos, então pessoas do Brasil inteiro estão chegando até a gente, pedindo ajuda e conseguindo pagar com valor acessível. Olha que bacana, gente. Eu já vou deixar os contatos da Shirley no Instagram, @Shirley, com Y, Venâncio, escritora. A mesma coisa no TikTok, Shirley Venâncio, escritora. E tem um WhatsApp que aparece aí na sua tela, DDD 48, número 98848 9083. 98848 9083 é o número da Shirley. Shirley, eu tenho algumas perguntas que chegaram pelo nosso WhatsApp. Nosso tempo já está quase no final, mas eu vou deixar aqui algumas delas para ver se você consegue responder para a gente aqui rapidamente. A Verônica Lima diz o seguinte: minha pergunta é se os sintomas físicos da ansiedade podem persistir por muitos dias. Eu gostaria de saber se já aconteceu com a entrevistada. Podem sim, por muitos dias, meses, semanas, anos até. É mesmo? E aconteceu comigo sim. Eu sentia uma náusea profunda que não passava todos os dias. Achava até que era uma doença, alguma coisa assim. Pensei que fosse uma virose, alguma coisa, e era sintoma de ansiedade. Então, sim, pode persistir. E se a gente não procurar ajuda, ela pode se transformar em algo pior. E até outra doença. Mais uma perguntinha, essa da Cecília Dantas. Ela diz: fui diagnosticada com crise de ansiedade, faço tratamento com psicóloga e psiquiatra, tomo remédio há 3 meses, mas ainda não me sinto melhor. O que mais eu poderia fazer para me livrar desses sintomas? Ter paciência, porque não é do dia para a noite, né? Foi anos que nos tornou ansiosos, né? Então é importante ter paciência, seguir com perseverança, não desistir muito menos da terapia, continuar com o tratamento. Mas uma dica para você, eu sei que quem tem ansiedade acha isso impossível, eu também achava, é começar a meditar. Oi, gente. Tá? Então, para quem não sabe meditar e acha que é não pensar em nada, não é isso. Meditar é silenciar, ouvir seus pensamentos. Me siga nas redes sociais, você que fez essa pergunta, que hoje eu vou publicar o nome de um canal. É a Cecília. Cecília, eu vou publicar um canal hoje nos meus stories de meditação em que me ajudou muito e, inclusive, eu cito no meu livro. É isso aí, gente. Obrigada pela participação. Não vai dar tempo de responder tudo. Que pena! Mandem no meu direct que eu respondo para vocês no meu Instagram. É isso aí. Tá aí, então, as redes sociais da Shirley Venâncio, escritora. @Shirley Venâncio, escritora, lá no Instagram, no TikTok. Você vê aí também o telefone dela, o WhatsApp, para entrar em contato. Foi um prazer te rever. Sim. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu adoro te encontrar. É sempre uma honra. Igualmente, viu, Shirley? Obrigada, viu? E eu vou deixar um espacinho para você também dar aquele seu último recado, enquanto eu vou ali dar o meu. Perfeito. Então, vamos lá. Eu quero falar para vocês que estão em casa que vocês possam se encorajar, procurar ajuda. Eu sei que quem está sofrendo de ansiedade acha que é um caminho difícil, impossível, mas eu me curei da ansiedade para falar para vocês que a ansiedade tem cura. Para isso, a gente precisa agir. Não adianta nada a gente só querer pedir para Deus e não agir. Mudando os hábitos, a gente vai conseguir. Me sigam nas redes sociais, mandem direct, a gente vai se encontrar em breve por aí. Obrigada novamente. Bem, agora nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente.
Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde para você. A gente já teve um conteúdo muito bacana aqui, muito importante. Falamos de ansiedade, as emoções que desencadeiam a ansiedade, como prevenir, né, esse mal que já atinge o mundo inteiro. E agora é hora de falar de outro assunto bastante sério e que precisa ser falado. Vamos falar de violência contra a mulher e medida protetiva, que é aquela medida, né, que impede o agressor de se aproximar da sua vítima. Bem, para falar sobre esse assunto, agora nós recebemos a doutora Samantha Hernandes, advogada. Muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Tudo bem, Clara? Tudo bem. Primeiro, queria agradecer, né, essa oportunidade de falar sobre um tema tão relevante e que às vezes a gente acha que todas já sabem e não é bem assim. Hoje, por exemplo, em casa eu perguntei, vocês sabem como funciona a medida? Ah, mas como que é? Mas como que é? Normalmente, as mulheres, elas não sabem como funcionam. Exatamente. Então, e tem medo até de pedir, né? Nossa Senhora, o que mais tem é medo. Não sabe como funciona e tem medo de pedir. O que mais tem é medo. Eu sempre falo, a pior parte de você ir pedir ajuda é o momento da coragem. Eu tenho um artigo falando sobre isso, inclusive. Coragem, mulher, você não está sozinha. A partir do momento que ela assume que ela é uma vítima de violência doméstica e ela tem essa coragem de levar a notícia para a delegacia, aí parece que começa a fluir um pouco melhor. É isso, gente. E a doutora Samantha está aqui com a gente hoje para falar sobre esse assunto. Como ela mesma disse agora, muita gente tem dúvida sobre esse tema. Portanto, você que está em casa, está assistindo a gente, tem alguma dúvida sobre esse assunto? Pode mandar a sua pergunta para a gente no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886, 3337-5886. É o número do nosso WhatsApp para que você possa participar com a gente aqui do nosso programa. Olha só, esse assunto surgiu após o crime que aconteceu esse final de semana aqui na 25 de março, né? Na verdade, na Ladeira Porto Geral, que é uma travessa da rua 25 de março, região de comércio popular aqui de São Paulo, uma das regiões de comércio popular mais famosas de todo o Brasil, e ali aconteceu um feminicídio. Uma comerciante conhecida, né, como Jane Nascimento, ela foi morta a tiros pelo ex-marido no último fim de semana nesse local. É mais uma vítima, então, uma vítima de feminicídio que é somado ao alto número de vítimas aqui do nosso país, né? Um número assim que a gente... Espantoso. Que é espantoso, que a gente não consegue nem acreditar e que só cresce, né, doutora? Cresce. De 2023 para cá, acredito que tenha crescido 2%. A média de feminicídio anual é entre 2.000 e 2.500 feminicídios por ano. Tanto é que hoje nós não temos mais o homicídio com a qualificadora feminicídio. Nós temos um tipo penal chamado feminicídio, que dá até 40 anos. Eles aumentaram essa sanção para ver se intimida um pouco mais o agressor. Mas eu acredito que isso não seja uma questão só de aumentar a sanção, ou só de você coagir, ou só de você tentar fazer com que aquilo não aconteça. Eu acho que é um pouco mais fundo, um pouco mais educação, mais você perceber o que acontece na vida daquela pessoa, o que aconteceu, o porquê que ela agride, por que ela não prefere conversar do que bater. Então, acho que é uma coisa muito assim mais profunda do ser humano. Não adianta ter uma medida protetiva, que inclusive é a terceira melhor do mundo, a nossa Lei Maria da Penha, sendo que você não sabe o que passa na cabeça do ser humano. Sendo que a educação, você não sabe se a educação tá ali junto. Eu acredito que se você colocasse uma pauta dessa nas escolas, por exemplo, já começando dali, porque tem aluno que vê o pai batendo na mãe. Quem vai me falar que aquele aluno, no futuro, não vai bater na esposa?
Porque nós somos reflexos. A gente vai chegar nesse ponto. Exatamente. A gente vai chegar nesse ponto de tentar entender, né? Como é que se chega no feminicídio. Mas, só voltando ao caso daqui de São Paulo, essa vítima, né, a Jane Nascimento, pelo que eu li, ela não tinha medida protetiva. E a minha pergunta é justamente essa: adiantaria? Olha, é o que eu acabei de te falar. Existem pessoas que não têm nada a perder. Vou falar o português bem claro aqui para você, claro. Aham. Existem pessoas que não têm nada a perder e existem pessoas que têm a perder. Então, a medida protetiva, ela é um meio assecuratório garantido por lei que o agressor não chegue perto. A medida mais comum é a separação de corpos, que o agressor não chegue perto da vítima, pelo menos de 10 metros, dependendo do caso. Se ele vai chegar perto, se ele não vai chegar perto, isso já é outra história. Será que ele tem muito a perder? Será que ele não tem? Essa história é uma das, né? Ano passado teve a história da juíza, que o homem matou a juíza na frente das filhas, porque ele mesmo disse que não tinha nada a perder. Ele já tinha perdido a esposa, ele já tinha perdido as filhas, ele já tinha perdido o emprego. E ele foi lá e matou. Simplesmente. Então, é uma coisa muito profunda. Medidas protetivas, elas funcionam? Funcionam. Funcionam. Dependendo dependendo da pessoa que estiver recebendo ela. Mas existem outros meios que impedem o feminicídio, por exemplo. Se você achar, ele vai me matar, ele vai me matar. Existem programas sociais que recebem mulheres em abrigos isolados, que escondem a mulher até baixar a poeira. Que vai manter ela... Por um período, né? Por um período, mas aí vai tentar colocar ela no mercado de trabalho, vai ajudar ela, vai ajudar os filhos. Então, é um momento dela, com os filhos, tentar colocar a cabeça no lugar e ressignifica ali a vida daquela mulher, né? Daquela família, na verdade, né? Existem meios para proteger a mulher. Que, inclusive, esse meio que eu acabei de te falar, que é o encaminhamento da mulher a programas sociais, muita gente não sabe. Muita gente não sabe também que tem auxílio aluguel para mulher vítima de violência doméstica. Eu não sabia, por exemplo. Aqui em São Paulo existe uma lei... É importante a gente falar sobre isso, né? Aqui em São Paulo existe uma lei que ela determina auxílio aluguel para vítimas de violência doméstica que tenham medida protetiva. Porque muitas mulheres, elas continuam com seus maridos por conta da estabilidade financeira. Ou porque mesmo não é nem uma estabilidade, né? Às vezes nem vive bem, mas é o que tem. Às vezes é o teto que tem, se sair dali não vai ter um teto para morar. A realidade é que ninguém sabe o que acontece na cabeça, né? Eu tenho muitas clientes que uma fala uma coisa, outra fala outra. Você nunca vai saber enquanto você não passar. Mas por que você nunca pediu? Porque eu tenho medo, porque ele falou que ia me matar, porque não sei o quê. Medida protetiva é uma coisa tão simples. Como é que se você pede? Pedir. Medida protetiva é o seguinte, você vai a uma delegacia, pode ser delegacia da mulher, pode ser delegacia comum, tá? Você leva a sua história para o delegado, ou para a pessoa que estiver lá, lavrando o boletim de ocorrência, e ele vai anotar tudo num papel. Esse papel, que está toda a história da mulher que foi violentada psicologicamente, fisicamente, vai para o juiz e a lei determina 48 horas para o juiz determinar se sim, essa mulher, ela necessita da medida protetiva, ou se não, essa mulher, ela não necessita da medida protetiva. Ou seja, em 48 horas, teoricamente, essa mulher ela já estaria aí com essa medida protetiva em vigor, já estaria assegurada pela lei. Mas, só sabia que ia falar mais, né? Eu já vi a sua... Mas, todavia, entretanto,
O que acontece? Normalmente, as mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas levam a notícia, né? Tô sendo violentada, tô sendo abusada, E aí, elas ficam sozinhas nessa, porque você pode entrar sem advogado com pedido? Pode. Só que o que acontece? O juiz ele vai determinar se sim ou se não em 48 horas, até 24 horas eles determinam. Só que a vítima ela não tem acesso ao processo. E o que demora? A intimação. Como que o agressor vai cumprir uma determinação legal se ele não sabe que existe essa determinação legal? Então, enquanto ele não é intimado, essa determinação legal ela não vale. Então, é importantíssimo que mesmo que a mulher não tenha condição de arcar com honorários de advogado privado, é importantíssimo que ela procure a Defensoria Pública, porque isso vai agilizar a intimação desse agressor. Ah, mas ele mora comigo. Não importa, ele vai sair da casa. Mas ele paga o aluguel. Não importa, ele vai continuar pagando o aluguel. É mesmo? Mas eu dependo dele. Não importa, o juiz vai determinar que ele pague alimentos para você. Não importa. O problema de tudo isso é que nós não sabemos se eles têm algo a perder ou não. Até onde vai essa violência? Até onde vai? Exatamente, né? Porque ao fazer isso é como mexer num vespeiro, né? Exatamente. Pode ser, né? Então, por isso a mulher ela tem tanto receio. Se um homem bate nela a ponto de deixar ela roxa, quebrar um braço, não sei o que esse cara não pode fazer a mais? Porque eu tenho cliente assim, que não procurou antes, que inclusive está associada a programa social do governo. Isolada. Então, é o medo que toma conta da gente. Assim como a doutora que falou aqui agora, nesse momento, o medo toma conta da gente, das nossas decisões. Parece que é uma confusão na cabeça, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou continuar nessa vida? Nosso maior bem é o tempo. Então, o meu conselho para você, mulher, que esteja passando por esse momento, o nosso maior bem é o tempo. Faça um planejamento. Se tem que conviver, conviva, mas conviva já meio que só alisando, tal. Faça um planejamento para você sair dessa situação. Porque ninguém está vendo. A violência doméstica, ela acontece aonde? Dentro de casa, né? Dentro da clandestinidade. Ninguém vê. Eu posso chegar a mulher pode chegar em mim e falar assim, ai, meu marido me bate. Mentira! É isso que eu ia te perguntar. Nossa, mas ele é tão legal. Nossa, mas ele é tão simpático. Nossa, mas podemos estar lidando com quem? Com um manipulador, com uma pessoa que tenha transtornos, né, de personalidade. Exatamente. Então, Precisa difícil. de prova? Eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre isso, sobre essa necessidade de prova ou não, né? Quando a mulher vai fazer essa denúncia ali numa delegacia. Enquanto você responde, eu vou dar um recadinho ali, pode ser? Pode. Então fala um pouquinho sobre isso, sobre essa necessidade de prova. Provas, na verdade, não são necessárias. Provas a primeiro momento, quando você vai levar a notícia para a delegacia, ela não é necessária. A maior prova é a sua palavra. Se você está falando que está sendo violentada, no primeiro momento, o delegado ele vai acreditar em você, o juiz vai acreditar em você e ele vai determinar a medida protetiva. O problema é, na constância do processo, você precisa começar a provar que aquilo existiu, senão a medida protetiva pode cair. É isso aí. A gente continua falando sobre medida protetiva já no próximo bloco, mas agora vamos a um breve intervalo. Continue com a gente. E o nosso programa já está de volta. Mais uma vez, uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela sua companhia.
Nós começamos a falar no último bloco sobre medida protetiva e a gente segue falando sobre isso aqui no nosso programa com a doutora Samantha Hernandes, advogada. Muito bem-vinda novamente, doutora. A gente segue falando sobre esse assunto, já explicamos do que se trata, mas agora eu gostaria de voltar falando exatamente o que engloba a medida protetiva. Existem diversos tipos de medidas protetivas. O mais comum é a separação de corpos. Ah, mas ele mora comigo. Ah, mas ele paga aluguel. Ah, mas eu dependo dele. Ele vai sair da casa. Ele vai ser obrigado a sair da casa. Ele vai ser intimado por um oficial de justiça quando a medida protetiva for deferida. E ele vai ser obrigado a sair de casa. Separar de corpos. Separação de corpos. Existe também suspensão para quem é esposa de atirador, por exemplo. Ai, gente, mas ele tem uma arma. É determinado também a suspensão desse porte ou dessa posse de arma de fogo. Tem também alimentos. Por exemplo, a maioria, né, das mulheres que sofrem isso, sofrem um pouco mais isso, mais a fundo, elas dependem 100%. 100%. Eles fazem, a manipulação é tanta que eles fazem elas dependerem 100%. Então, tem também, além da determinação de separação de corpos, tem a determinação que ele pague alimentos para a vítima e para os filhos. Enquanto ele não puder ver a vítima, ele não pode chegar perto dos filhos. Uma outra determinação também. Uhum. Então, tudo isso, e aí tem as assistências, existem as assistências, para quem não sabe, de novo, existem os programas sociais que recebem mulheres e recebem os seus filhos, e lá eles vão tratar de colocar a mulher no mercado de trabalho, porque às vezes a mulher está muito tempo longe do mercado de trabalho. 10, 15 anos, às vezes, passando por isso, ela não sabe nem o que ela quer, ela está perdida. Uhum. E lá, com assistência social, no abrigo, que é isolado, ninguém sabe onde é que é, existem alguns aqui em São Paulo, ela vai ser guiada pelos assistentes sociais. E aí, como é que fica o contato com os filhos desse pai? Porque ele é proibido de ver a mãe. Ele perde, na verdade. Ele perde? Ele perde. Se for muito grave, ele acaba perdendo o direito de ver os filhos, junto com a vítima. Uhum. E aí ele vai ter que recorrer lá na vara civil, essa parte de família. Entendeu? Desrespeitou? Desrespeitou, prisão. Prisão de quanto tempo? Até 2 anos. Até 2 anos. Até 2 anos, porém, todavia, entretanto, se acaso ele vier a descumprir a medida protetiva e, por exemplo, lesionar, deu uma facada, machucou, ficou com o olho roxo, ele também vai responder pelo crime da violência. Uhum. Então, ele vai responder pelos 2 anos, descumprimento de medida protetiva, mais o crime da violência. Lesão corporal grave, gravíssima ou leve. Gente, estamos aqui falando sobre agressão contra a mulher, feminicídio, medida protetiva. Tem alguma dúvida sobre isso? Manda sua pergunta para a gente no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886, o número que aparece aí na sua tela. Doutora, quando a gente fala de agressão, violência contra a mulher, não estamos aqui só falando de agressão física, certo? Vamos deixar isso bem explicado? A agressão vai muito além, né, do que o cérebro humano pode pensar. Agressão. Ele nunca me bateu, mas ele me xingava, mas ele me humilhava, mas ele tirava o direito de eu dirigir, ele retia os meus documentos. Então, reter documentos também é um modo de violência, de agressão, porque aí ela não vai poder sair. Ela é indigente, se ela é abordada na rua, ela está sem documento. Então, ele já pensou em tudo isso. Toda essa forma de manipulação, se você sentir que você está sendo manipulada, provavelmente você está num relacionamento abusivo.
provavelmente você está sendo vítima de violência doméstica. Então, violência física, violência psicológica, me xinga o tempo todo. Eu tenho aquele receio de falar alguma coisa, uma vírgula errada que seja, porque eu tenho receio que ele venha e me xingue, e faça isso, fale que eu estou errada, me julgue. Violência doméstica. Ele tirou os meus documentos e agora, como é que eu vou sair? Violência doméstica. Então, vai muito além. Qualquer coisa feita contra a vontade da mulher, ela é violência doméstica. Claro, violência doméstica entre pessoas que coabitam no mesmo lugar. Então, não vamos só no marido e mulher. Pode ser namorado e namorada, pode ser sogro e nora, pode ser cunhado e a cunhada, a outra com cunhada. Então, às vezes fala, não, é só entre marido e mulher. Não, é entre a família, entre pessoas que coabitam ao seu redor. Aí você vai me perguntar, é uma coisa que acontece em algum tipo de classe social? Isso não tem nada a ver com classe social. Acontece em todas elas, nada né? Nada a ver com estratificação social, exatamente. A pessoa ela pode vir de uma família mais avantajada ou pode vir de uma família mais simples. Basta a gente ver os noticiários, né? Tem tantas figuras públicas, né, que estão envolvidas nesse assunto de violência doméstica que não tem como contar nos dedos. Então, não é uma questão não é uma questão de estratificação social, não é uma questão de educação, é uma questão da cabeça do ser humano, que a gente não sabe o que está acontecendo, e algum tipo de hábitos que aconteciam na infância também, engloba um pouco essa parte da violência doméstica no futuro. Por isso que eu digo sempre, acredito que se eles colocassem algum tipo de programa social nas escolas públicas em relação a isso, pode ser que abaixasse um pouco, porque nós somos reflexos dos nossos pais. Se eu vi o meu pai ou minha mãe apanhando quando eu era pequena, será que eu não vou fazer o mesmo quando eu casar, quando tiver filho? Porque aí se normaliza, né? Exatamente, é uma coisa normalizada. Exatamente. Se meu pai fazia porque era certo. Entendeu? É o reflexo. É assim que eu tenho que tratar a mulher. É uma coisa muito profunda. Uma coisa muito profunda. Não tem nada a ver com classe social. É necessário, então, uma mudança de cultura. Exatamente. Para que as novas gerações venham a aprender de uma forma diferente. Isso. Entender de uma forma diferente. E lá na frente, a gente possa ver esse resultado na redução dos números do feminicídio. Isso. Feminicídio, agressão também contra a mulher que cresce a cada dia, o stalking, né, a perseguição. Gente, quem nunca, né, sofreu stalking? E é complicado, porque você se sente acuada. Ai, será que eu vou na delegacia? Ai, se ele fizer alguma coisa contra mim? Ai, e se ele for, ele vai ficar bravo? Ai, ele vai me seguir. E aí você fica nessa paranoia e você continua no mesmo lugar, sendo infeliz, e o tempo passando, e você na paranoia, porque acho que ele vai vir atrás de mim. Mas não, acredite, você não está sozinha. Mulher, você não está sozinha, acredite nisso. Porque Olha só. tem uma rede de apoio preparadíssima para acolher a mulher com violência doméstica. Para atender esses casos, né, hoje em dia. Graças a Deus. Já vamos deixar aqui o número, inclusive, o número de denúncia, para que você possa fazer uma denúncia especificamente de violência contra a mulher, é 180, certo? Sim. 180, diz que 180 é o número que você tem ali, esse primeiro contato. Sim. Né, para que você possa entender quais são os caminhos para receber esse apoio, para fazer a sua denúncia e para receber esse apoio. A gente já está recebendo, doutora, algumas perguntas de algumas mulheres que não querem se identificar e a gente entende, claro, a situação. A gente vai deixar aqui a pergunta. Você que está participando, agradeço a sua participação. Eu espero que você possa ser ajudada com esse conteúdo que a gente está trazendo aqui hoje no nosso programa a partir
do conhecimento da doutora Samantha Hernandes. A primeira pergunta é a seguinte: sou vítima de agressão física e psicológica do meu ex e gostaria de saber como fica a situação dos nossos filhos, que não sofrem violência, se eu precisar me mudar de cidade com eles para minha segurança. A medida protetiva pode me ajudar? Falamos sobre isso agora, né? Com certeza, com certeza. Acabei de falar. Se tem filho no meio, ele perde o direito de ter contato com os filhos. Porque normalmente o que acontece quando existe um divórcio? O normal é os filhos ficarem com a mãe. Claro que tá meio que guarda compartilhada e tal, porque tem que conviver com o pai. Mas normalmente, numa situação de violência doméstica, os filhos vão ficar com a mãe. Com a medida protetiva, ela pode mudar para outra cidade. Aí ele, se quiser ver os filhos, pode entrar com processo contra ela lá na vara civil, que não tem nada a ver com o procedimento de medida protetiva, que vai continuar até só Deus sabe. O processo é longo? Não tem prazo. Entendi. É até o juiz perceber que a mulher não está mais sob ameaça, sob risco. Isso. Claro, o agressor ele pode entrar com alguns pedidos para o juiz e tal, mas aquilo vai ter que ser provado. Diferentemente de quando a mulher violentada vai à delegacia e só fala e a palavra dela é aquilo e pronto, no procedimento é diferente. Se acontecer alguma coisa, ele vai ter que provar que não está chegando perto dela, ele vai ter que provar que não está tendo prejuízo, ele vai ter que provar, entende? Uhum. Então, tudo provas. Diferente dela. Ela é vulnerável? A mulher é mais vulnerável sempre, né? Ela é vulnerável, então, por isso a palavra dela tem tanta força. Olha só, a pergunta que chegou também não identificada agora, não sei se eu entendi direito. Vamos ver se a gente pergunta é a seguinte: já houve casos da mulher fingir que foi agredida e forjar uma situação? Sim, conheço. É isso? Alguns casos, sim. A mulher forja uma situação e ela pede uma medida protetiva, sim, é isso? É complicado porque enquanto muitas estão sofrendo de verdade, e não está sendo determinada a medida protetiva, algumas estão forjando situações que não aconteceram. E por ser a palavra da vítima ter um peso muito grande, é normal o juiz acreditar na palavra da vítima naquele certo momento. Até o advogado conseguir derrubar aquela medida protetiva contra o agressor, demora um pouco. Uhum. É como se fosse assim, até provar que focinho de porco não é tomada, demora um pouco, mas dá para provar. É possível provar. É possível provar, é possível cair essa medida, porque não é um processo medida protetiva, é um procedimento que não tem fim. Tá. Ele não tem um término determinado. O juiz só vai retirar a medida protetiva se ele tiver certeza absoluta que, por exemplo, no caso passado, que você me passou agora, a moça está morando lá do outro lado do mundo e ele está morando para cá. Ele tem contato zero. Uhum. Só se ele tiver certeza que ele nunca vai ter... Aí ele vai derrubar a medida protetiva. Então, é difícil, porque existem mulheres que são maldosas, né? Que forjam. Só que, quando isso acontecer e você conseguir provar como homem que não aconteceu, que nunca aconteceu, existe uma ação que se chama denunciação caluniosa. Que você pode entrar contra a pessoa que te caluniou. É isso aí. E aí você pede indenização, direitos morais. E aí vira o jogo, né? E vira o jogo. Mas aí você vai precisar provar que aquilo nunca aconteceu. Leva um tempo. E é bem complicado, né? Por conta da palavra da vítima. Tem que ter muita paciência. Sim. Mais uma perguntinha, doutora.
Gostaria de saber se existe algum tipo de apoio psicológico ou social disponível durante o processo de denúncia de agressão. Mas tem, gente. Ligando no 180 mesmo, a pessoa já tem. Lá consegue, na né? própria delegacia, quando você vai levar a notícia do crime, né? No juridiquês, a gente fala notícia é crime. Quando você vai levar a notícia do crime, na própria delegacia, você já pode ser encaminhada para um psicólogo, para a parte psicológica. Você já pode ficar dentro da delegacia aguardando o encaminhamento para as redes sociais, as ajudas sociais. Então, o entorno da Lei Maria da Penha é perfeito. O problema é que nós estamos lidando com o ser humano. O entorno não tem saída mais. Hoje, feminicídio há 40 anos, é um tipo penal autônomo. Hoje tem descumprimento de medida protetiva. Hoje tem medida protetiva. Só a palavra da vítima vale como medida protetiva. Não tem brecha na lei. O problema é que estamos lidando com o ser humano. Entendeu? Então, é um negócio mais fundo, é bem complicado. Doutora, eu tenho uma última pergunta aqui, que eu acho que ainda dá tempo da gente responder, que eu acho que, inclusive, dá para levar aquela mensagem para finalizar o programa para muitas mulheres. A pergunta é a seguinte: boa tarde, meu companheiro me agrediu por ciúmes quando retornávamos de uma festa. Ele me agrediu dentro do carro na frente da minha filha, mas não sabia o que dizer. Aliás, na frente da minha filha, que não é filha dele. Aí vem assim: liguei no 190, mas não sabia o que dizer. Fiquei com medo. Essa pessoa fala: gostaria de orientação para denúncia e pedido de medida protetiva. Então, acho que é o que a gente falou aqui no começo do programa, né? Do nosso bloco, na verdade, né? Desse tema. Muitas mulheres têm medo, não sabem nem como denunciar, que é o caso dessa amiga que não se identifica também, que mandou a mensagem pra gente. Sim. O medo faz com que a gente trave e fique vivendo e revivendo aquela mesma situação e não saiba como sair daquela situação. Mas é o que eu disse. Tenha coragem, a primeira coisa, coragem. Aceita que você é vítima de violência doméstica. Coloca na sua cabeça: sou vítima de violência. Aconteceu isso e vem acontecendo constantemente. Sou vítima de violência doméstica. Coloca isso na sua cabeça. Coragem. Como eu vou fazer? Vou na delegacia, qualquer delegacia. Pode ser delegacia da mulher ou pode ser outra delegacia. Se for outra delegacia, esse boletim de ocorrência vai ser remetido para a delegacia da mulher. Mas até aí não tem prejuízo nenhum. Fala o que está acontecendo, fala, simplesmente fala. Aí ele está me batendo, ele está me xingando, ele está... Fala, é só falar. Eu quero medida protetiva. É isso aí. Em 48 horas, o juiz tem que determinar sim ou não. Só que eu preciso que a pessoa fique atenta. Ou procure a Defensoria Pública por conta da intimação. Que eu falei, como que ele vai... Que eu acabei de falar. Como ele vai cumprir uma determinação se ele não sabe que tem essa determinação contra ele? Então, fica atenta na parte do processo. E muita coragem, né, muita coragem. Gente, eu vou deixar aqui o contato, que a gente já chegou no fim do nosso programa. Samanta, muito obrigada pela sua participação aqui. Vou deixar o contato dela, já está aparecendo aí na sua tela. @DraSamantaHernandes, @DraSamantaHernandes, lá no Instagram. Tem alguma dúvida, pode entrar em contato, né, doutora? Manda para mim que a gente responde. É isso aí, até a próxima. Até. A você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua companhia. Beijo grande, uma ótima tarde para você e até a próxima. Tchau, tchau.